Um, dois, três. Essa é a história da vez. A história do Pequeno Polegar, da editora Girassol, junto com a equipe do Maurício de Souza. Era uma vez uma mãe e um pai que tinham 7 filhos, gente. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos homens. Só que o 7º filho não virou lobisomem, não. O 7º filho era tão pequeno, mas tão pequeno, que até apelidaram ele de Pequeno Polegar. Mas os irmãos tratavam o Pequeno Polegar do mesmo jeito. Só que, para alimentar uma família tão grande, com 7 filhos, não era fácil não, gente. Então, um dia, o pai e a mãe começaram a conversar sobre a possibilidade de deixar os 7 filhos na floresta. Porque não tinha como alimentá-los e eles iam morrer de fome. Talvez os 7 na floresta pudessem achar uma vida melhor. Como o Pequeno Polegar era muito pequeno, eles não viram que ele estava ouvindo toda a conversa. E ele saiu de casa, pé ante pé, e foi pegar pedrinhas. No outro dia, quando o pai levou eles para a floresta, olha só, ele foi deixando pelo caminho, vocês vão conhecer uma história parecidíssima com essa. Ó, pedras pelo caminho. E assim, no final do dia, era facinho eles voltarem para a floresta. E assim foi feito. Ele deixou as pedras pelo caminho, os pais, vendo uma distração dos 7 filhos, fugiram. Só que quando os pais fugiram, estavam voltando para casa, um homem que os devia pagou 10 moedas de ouro. E aí eles puderam comprar muita comida, muita coisa, e chegaram em casa e ficaram chorando. Porque o que adiantava ter toda aquela comida se os filhos não estavam lá? Mas não demorou, os 7 apareceram, porque eles tinham conseguido voltar para casa. E foi a maior alegria. E durante um bom tempo, essa alegria perdurou. Eles estavam muito felizes. Mas o pai não arrumava emprego. E o dinheiro que ele ganhou já tinha acabado. Então, eles voltaram a passar fome. E, de novo, voltaram a ter aquela velha conversa. Mas acontece que, de novo, não perceberam que o Pequeno Polegar estava ouvindo. Só que dessa vez o Pequeno Polegar não conseguiu sair para pegar as pedrinhas. E na manhã seguinte, ele teve a ideia de ir jogando migalhas de pão pelo caminho. Eu até acho, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que o Pequeno Polegar já tinha ouvido uma história. Por isso que ele estava tendo essas ideias. Ele estava jogando migalhas de pão pelo caminho. Os pais aproveitaram uma distração dos filhos e fugiram. Quando estava anoitecendo, que eles resolveram voltar para casa, vocês não sabem o que aconteceu. Ou melhor, eu até acho que vocês sabem, né? Os passarinhos haviam comido todas as migalhas de pão. Todos. Os irmãos ficaram desesperados. E agora, como que eles iam voltar para casa? Mas o Pequeno Polegar sempre era aquele que tinha as ideias mais brilhantes. E ele teve a ideia dos irmãos ir subindo um no outro, ele ser o último, para ele ver por cima das árvores qual era o melhor lado para ele ir. E assim foi feito. E quando o Pequeno Polegar estava bem lá no alto, ele viu uma casinha pequenininha, tão bonita, com uma chaminé saindo. Com certeza, quem morava lá ia poder ajudá-los. Quando eles chegaram, lá uma mulher muito bondosa os atendeu. Só que ela disse que eles não podiam ficar lá porque ela morava com um ogro que devorava criancinhas. Mas antes que os 7 irmãos pudessem sair da casa, o ogro chegou. Estou com fome. Estou com fome. A mulher, mais que depressa, escondeu 7 irmãos embaixo da cama. Mas o ogro
tinha um olfato, gente, tão apurado que ele sentiu o cheiro daquelas crianças e ao levantar a cama, o Sete lá, ó, vou mostrar pra vocês. O Sete, escondidinho, prato cheio pro ogro, ó, devorar todos. A mulher, lógico, não era uma ogra, não queria ver aquelas crianças devoradas. Preparou um caldo e nesse caldo colocou quase que um sonífero para o ogro tomar. Quando ele tomou, ele ficou meio aéreo. Assim, os 7 irmãos foram colocados para deitar num quarto. O pequeno polegar não ia ficar lá esperando, né, gente? Saber se aquele caldo tinha resolvido o problema, se eles iam ser devorados ou não pelo ogro. Então ele saiu andando pela casa para ver se ele podia achar algo ou alguma coisa que ele pudesse se livrar do ogro, porque o ogro trancou a porta. Então fugir ele não podia. Até que ele encontrou um quarto. E naquele quarto estava dormindo as 7 filhas do ogro. Todas lindas princesinhas com coroas de ouro na cabeça. O polegar olhou e teve uma brilhante ideia. Foi lá no quarto dos irmãos, pegou todos os gorrinhos deles, colocou na cabeça das meninas, pegou todas as coroas e colocou na cabeça dos seus irmãos. À noite, quando o ogro foi devorar as crianças, ele ainda estava meio tonto pelo caldo que a mulher deu e ele foi pôr a mão na cabeça. E quando ele pôs a mão na cabeça dos irmãos do pequeno polegar, ele sentiu a coroa. Ao invés de devorá-los, deu um beijo em cada um e falou boa noite para as crianças e voltou para dormir. Afinal de contas, ele estava com mais sono do que fome. Aproveitando o sono pesado, a mulher abriu a porta e, ó, eles fugiram. Só que, quando eles estavam fugindo, o dia amanheceu, o ogro acordou e, com as suas pernas gigantes, ele começou a correr atrás dos irmãos e do polegar. E vai naquela correria, corre, ninguém podia pegar ninguém, o ogro não podia devorar essas crianças e o pequeno polegar tinha que ter uma ideia, o que ele ia fazer, até que ele teve uma ideia. Ele mandou os irmãos ir correndo para casa, que ele ia se esconder numa fenda de uma pedra. Pois ele se escondeu. E o ogro já estava cansado de correr atrás desses meninos. E o ogro parou para dormir. Quando o ogro parou para dormir, o pequeno polegar percebeu que o ogro tinha toda aquela velocidade porque ele estava calçando a bota de 7 léguas. Aquela famosa bota que ninguém sabe como coube naquele ogro. Olha ela aqui. Então, o polegar teve a ideia de tirar aquelas botas. E assim, toda aquela força do ogro e aquela correria dele iam acabar. Ele tirou a bota de 7 léguas, correu, levou lá para a mulher do ogro, falou que ele estava preso e que ele precisava de muito ouro e muitas pedras preciosas para libertar o marido dela da garra dos bandidos. A mulher, acreditando, ficou com a bota e deu para o pequeno polegar todo o ouro que ele pudesse carregar, todas as pedras preciosas que ele pudesse levar. E assim, ele voltou para casa carregadinho de pedras preciosas para ajudar toda a sua família. Quando ele chegou em casa, foi a maior festa. A família, arrependida, lógico, por ter deixado eles na floresta, abraçou os irmãos e prometeram que daquele dia em diante os irmãos também iriam trabalhar para ajudar no sustento da casa. Quanto ao ogro, o ogro acordou e estava meio perdido. Sem as botas, ele mal conseguiu voltar para casa. Demorou, um tempão. Quando ele chegou em casa, ele foi recebido também com um abraço e com muito amor. A mulher explicou tudo o que aconteceu. Ele, olhando as suas 7 filhas, se arrependeu de comer criancinhas e prometeu
que daquele dia em diante ele nunca mais comeria nenhuma criancinha. E assim ele recebeu um abraço caloroso da sua esposa e das suas filhinhas. E nessa história, seja lá na casa do pequeno polegar ou seja na casa do ogro, todos puderam viver felizes para sempre. E essa é a história do pequeno polegar, que entrou por uma porta e saiu por uma janela. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dela.